Boa noite a todas, aos irmãos que estão aqui também. Uma alegria para mim estar aqui com vocês de novo, né? Então, pouco tempo. Então, que a graça de Jesus seja abundante mais uma vez, né? Fiquem à vontade, pode se assentar. Deixa eu pegar aqui minha colinha aqui. Eu amo falar sobre mulheres da Bíblia. E eu gosto muito também de falar para mulheres, né? Porque a gente sempre tem muito para aprender com elas. Eu penso que as histórias foram deixadas ali, não só para trazer um relato sobre a vida delas, mas que a gente olhe para a vida delas e entenda o que aquilo tem a ver com a minha vida, o que eu posso aprender com essa situação que ela viveu, que ela passou, enfim. Olhar para a vida delas faz com que a gente reflita como está a nossa vida e vem para trazer esse caráter de aprender sobre a história dessas mulheres da Bíblia, né? Mas, sobretudo, aprender sobre nós, sobre o que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo. E hoje nós vamos aprender com a história de uma mulher, porque assim, a gente vê que normalmente nós ouvimos histórias de mulheres e boazinhas, e que mulher de Provérbios 31, maravilhosa, extraordinária, né? Mas hoje nós vamos aprender com a história de uma mulher chamada Dalila. Uma moça não muito boa, mas que tem muitas coisas boas para nos ensinar. Dá para aprender muito com essa mulher, né? E o texto sobre a vida dela está lá no livro de Juízes, capítulo 16. Vamos lá para Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler do 4 ao 18. Vamos começar. Juízes, capítulo 16, do 4 ao 18. Diz assim: Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para que assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda secos, e então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra um fio de estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: Se me amarrarem com cordas novas, com que não tenha sido feito nenhuma obra, então eu me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe respondeu: Se teceres 7 tranças na minha cabeça com a ardidura da teia e as firmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. E as fixou em um pino de tear e disse-lhes: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com as mesmas palavras e molestando, apoderou-se de sua alma uma tristeza de morte. Descobriu-se-lhe então todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Vamos ler até o 18. E aí eu quero falar primeiro sobre algumas características de Dalila. Ela tem algumas características positivas e outras negativas. Para a gente se situar, como estão as nossas características aí? Olha só o que ela tinha de positivo. Ela sabia o que ela queria. Ela era determinada.
Ela não desistiu no primeiro fracasso, vê que foi 1, 2, 3, no quarto ela conseguiu. Ela não se distraiu ou perdeu o foco, aquilo que ela queria fazer, ela sabia que ela queria, ela foi até o fim. Ela era corajosa, porque pensem, ela estava lidando com o cara que era o mais fortão de todos. Nós temos visto uma onda de crimes e violências contra mulheres ultimamente, e nenhum desses homens se compara a Sansão. E tem destruído mulheres. Imagine o que Sansão poderia fazer. Então ela era muito corajosa. Ela se arriscou por causa da sua conquista. Ela era persuasiva, porque ela falava com ele dava uma história para ela, e ela ia lá de novo e persuadia ele a contar uma outra história. Ela foi leal a si mesma. Ela era convicta daquilo que ela queria e era fiel a si. Ela usou os recursos disponíveis. E quais eram os recursos que ela tinha? A sua própria vida. O seu corpo, aquilo que ela oferecia. Ela tinha recursos e ela alcançou os seus objetivos. A sua companhia era desejável, porque ele voltava toda vez, mesmo ele vendo que ela fazia justamente algo que era para destruir ele. Porque ela dizia assim, me diz como que você pode ser amarrado para ser afligido? Quem é que vai dizer assim, ô Fer, como é que eu faço assim para dar algo que vai te fazer mal? Você vai lá me conta algo que vai te fazer mal, eu vou lá e faço aquilo, você vai me contar de novo? Não é cabível isso, né? Mas ele fazia. Então, e ela ainda tinha algo a oferecer, porque ele sempre voltava. Essas são características positivas. E nós nos enquadramos nessas características aí de saber o que nós queremos, de sermos persuasivas naquilo, de não nos deixarmos ser influenciadas, mas influenciar, de realmente ser leal, ser convicta aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa, ser corajosa, nos arriscarmos por aquilo que nós sabemos que é certo, aquilo que nós desejamos. Será que essas características positivas existem em nós? E aí as negativas? Ela escolheu o lado errado. Porque a gente sabe que o lado de Deus é o lado certo e é o lado que sempre vai vencer. Por mais que pareça que a história está perdida, é o lado que vai dar certo. Ela contou com a sorte, porque veja, ela não tinha nenhuma estratégia. Você viu que ela perguntava as coisas e ela fazia exatamente... Ela nem para tentar assim, mascarar aquilo que ela estava fazendo, ela tinha 0 estratégias. Ela se arriscou demais. Ela se sujeitou por uma quantia financeira, ou seja, ela colocou um preço na sua vida, ela colocou um valor financeiro na sua vida, ela se prostituiu, né? Ela era obstinada. E o que a Bíblia fala sobre obstinação? Que obstinação é como o pecado de feitiçaria. Então veja que Sansão, um homem escolhido por Deus, um nazireu de Deus, estava se relacionando com uma mulher que era uma prostituta e que era como uma feiticeira. O seu objetivo era dinheiro e ela se arriscou por dinheiro. Ela não tinha valores familiares, porque em nenhum momento você vê ela tendo contato, relacionamento com a sua família, ou falando de família, ou qualquer tipo de valor. E a sua escolha trouxe consequências para todo o seu povo, porque nós sabemos como essa história acabou no final. Todo aquele povo, e diz que pelo menos 3.000 pessoas estavam ali, foram destruídas. Se ela não tivesse tomado essa atitude, provavelmente não teria sido desse jeito. Então, que características nós podemos observar em nós, sejam boas ou sejam ruins? Porque às vezes a gente acha que a gente não tem características ruins porque a gente está na igreja, porque a gente conhece a Jesus. Mas quantas vezes nós somos obstinadas em algumas coisas que Deus não tem para nós e a gente continua teimando? Quantas vezes a gente vai contando com a sorte em vez de contar com Deus? Quantas vezes nós tomamos posicionamento em uma história e escolhemos o lado errado? Quantas coisas nós podemos trazer para o nosso dia a dia que estão fora da vontade de Deus, que são características negativas, né? E isso são só as características, mas agora nós vamos falar sobre Dalila. E eu quero que você pense em Dalila não como uma mulher, não como a Dalila em si, mas eu quero que você pense na Dalila não como uma pessoa, mas ela representando qualquer coisa, qualquer situação, qualquer demônio, qualquer coisa que possa estar querendo cortar as suas tranças. E tranças aqui tem um símbolo, ela representa algo. Tranças ali, ou os cabelos de Sansão, eles representavam o quê? Era um sinal do propósito de Deus na vida dele. Existe um poder, existe um domínio, existe algo que quer cortar tudo que o Senhor derramou sobre a sua vida. Tudo que o Senhor colocou para você, desde a sua essência, desde você lá no ventre, o Senhor já derramou algo sobre a sua vida e o inimigo
usando pessoas, usando situações, usando atitudes. Ele quer cortar, ele quer remover isso de você. Ele quer cortar essas suas tranças. Então pense que trança aí é o sinal do propósito de Deus na sua vida. Sansão, ele era nazireu desde o ventre. Isso não foi uma escolha dele, foi uma determinação de Deus. Ele diz assim: eu sou nazireu desde o ventre. Quando o anjo se apresentou à mãe dele, depois ao pai dele, disse assim: ó, ele não deve cortar os seus cabelos, ele não deve tomar bebida forte, ele não pode pegar em coisas mortas. E deu uma série de determinações sobre a vida dele que ele deveria cumprir. E aí era uma determinação de Deus sobre a vida dele. Existem determinações de Deus sobre a sua vida? Existem chamados específicos de Deus para a sua vida? Existem, em nome de Jesus. Então eu quero te dizer que você precisa tentar cumprir esses desígnios. Você precisa dar o seu melhor para cumprir esses desígnios. Se você está tentando cumprir esses desígnios, eu quero te dar uma informação. Existe uma Dalila tentando cortar as suas tranças. Porque todo aquele que tenta cumprir o propósito do Senhor, ele é alvo do diabo. Existe uma foto bem grande sua lá no inferno dizendo procurada, para que sejam cortadas as suas forças, para que os dons que Deus derramou para você, para que os propósitos do Senhor sobre a sua vida não se cumpram. Porque Deus sabe do seu potencial. Deus já derramou porque sabia do potencial de Sansão. Mas ele não valorizou aquilo. Não tem a ver com aquilo que Deus derramou. Tem a ver com aquilo que ele não valorizou, que Deus teria dado sobre a vida dele. E aí acontece que todas as vezes que nós estamos tentando cumprir os desígnios de Deus sobre as nossas vidas, Dalila vem insistentemente. Ela não desiste. A gente viu as características. Ela é obstinada. Ela é convicta. Ela usa os recursos que ela tem. E é assim na nossa vida. O diabo não desiste de mim, de você, porque a gente se converteu, porque a gente aceitou Jesus, porque a gente está na igreja, porque a gente jejua, porque a gente ora. Muito antes, pelo contrário. Quanto mais você faz isso, parece que mais ainda ele se levanta contra a sua vida para te derrubar, para cortar as suas tranças. Então, toda vez que nós estamos tentando cumprir, ele vem insistentemente. E se nós não estamos tentando cumprir, é pior ainda, porque aí, de verdade, ele corta as nossas tranças e fura os nossos olhos. E no fim, nós morremos com os inimigos do Senhor. Então, nós precisamos ver de que lado nós estamos ficando, que escolhas nós estamos tendo. Quem aqui, olha o versículo 16, que diz assim, ó, capítulo 16. Deixa eu ver. Importunando ela todos os dias. Lembra de domingo, quando a gente falou sobre Golias? Quantas vezes ele vinha? 40 vezes, 40 dias, sendo de manhã e de tarde, 80 vezes, importunando. De novo, ela também importunando a ele todos os dias, com as suas palavras, molestando-o, apoderou-se de sua alma. Um desejo, um sentimento de morte, uma amargura de morte, todos os dias. E aí, ela continua ali até que ele lhe descobriu o coração. E ela disse antes: se você não me conta, como é que você diz que você me ama, se você não me conta o que eu quero saber? E às vezes, nós estamos assim, sendo oprimidas por pessoas que dizem assim: olha, eu não quero que você fale assim. Quantas vezes nós tratamos de mulheres que estão sendo vítimas de relacionamentos abusivos e dizem: não fale assim, não ria assim, não haja assim, não coma assim, não se vista assim. Se você não fizer isso é porque você não me ama. Se você não me der isso é porque você não me ama. Se você não tiver relação comigo antes do casamento é porque você não me ama. Você precisa me dar uma prova de amor. E vai colocando, assim como Dalila: se você não me contar o teu segredo, é porque você não me ama, é porque você não gosta de mim, é porque você não me entende, é porque você é egoísta, você só pensa em você. Quantas mulheres passam por isso? Por essas situações, e que vai te acuando e que vem insistentemente até que a mulher ceda aquilo que a pessoa quer. Se você não me ama. Mas isso não é um relacionamento e muito menos amor. O que é amor? 1 Coríntios diz que o amor, o quê? O amor tudo crê, tudo suporta. O amor não é egoísta, ele não é ciumento, o amor não é invejoso, não deseja o mal, ele deseja o bem. Isso era amor? Não. Isso era relacionamento? Não. Mas nós vemos acontecer do nosso lado? Sim.
Relacionamento abusivo, baseado em satisfazer a necessidade do outro. Amor não é baseado em troca. O verdadeiro amor morreu numa cruz e se entregou por nós, sem receber nada em troca, porque ele morreu por nós e nós entregamos a nossa vida a ele. Mas quantos não entregaram e não entregarão a vida a ele? E ainda assim ele morreu por todos aqueles que não se entregarão a eles. Sansão desejava estar com Dalila, mas Dalila desejava o seu segredo. Desejava a sua vulnerabilidade. Existem mulheres em relacionamentos de chantagem, como Dalila e Sansão. Isso não fala só de um relacionamento amoroso, fala de relacionamentos abusivos, às vezes de amigos, fala de relacionamentos abusivos dentro do trabalho, fala de relacionamentos abusivos dentro da família, fala de relacionamentos abusivos entre pai e filhos, porque sempre tem que ter aquele sanguessuga, sabe? O dá. Sempre vai ter alguém querendo aquilo que você não tem mais condições de dar. Então nós precisamos ver se tem, às vezes, do nosso lado, uma pessoa que não deseja a nossa companhia, mas deseja a nossa vulnerabilidade. Nós não podemos continuar numa relação abusiva assim. E nós também precisamos olhar para dentro de nós, como eu disse, sentimentos bons e ruins. Se às vezes nós não queremos algo das pessoas simplesmente para querer a sua vulnerabilidade, mas só para saber, só assim, me conta o teu segredo, me conta, mas não é para ajudar, é só para saber. Gente, em algumas fases nas nossas vidas nós vamos experimentar pessoas que são apenas espectadores, mas que não estão ali para estender as mãos, não estão ali para apoiar, não estão ali para ajudar. Para quem nós temos descoberto o nosso coração? A palavra diz que Sansão descobriu todo o seu coração. Sansão, ele tinha 2 problemas sérios. Um era de caráter e outro era espiritual. De caráter, qual era o problema dele? Ele era muito mulherengo. Ele já tinha se relacionado com várias outras mulheres. Nenhuma delas era do povo de Deus. E ele, como nazireu, sabia também que precisava se casar entre o seu povo. E o problema espiritual é que ele não valorizava o seu chamado. Tudo aquilo que Deus tinha depositado dentro dele, ele tratava como nada, como banal. Ou ele não estaria ali brincando com aquela mulher. Já pela 3ª vez, ainda ele estava com ela dentro do quarto. Quando ele acordava, você acha que ele não via os outros homens que estavam ali no quarto para amarrá-lo, para subjugá-lo e para tudo mais? Mas ele voltava repetidas vezes. Então, além de ser mulherengo, ele tinha esse problema de não valorizar o seu chamado. E Dalila se aproveitava dessa fragilidade. Ela tentava tripudiar em cada queda dele, em cada momento que ele caía ali, ela tripudiava. E aí, o que eu quero te dizer? Que o inimigo, ele vai direto no seu ponto fraco. Esse era o ponto fraco dele. O que você sabe fazer? O que você é boa? O que você tem condições? Aquilo que você entrega? Aquilo que você repetidamente sabe fazer e sabe que você faz bem? Não é aí que ele vai. Ele vai naquilo que é a tua fragilidade, até te desestabilizar. E quando você estiver sem forças, vem o golpe final, porque foi exatamente assim que aconteceu com Sansão. Ela foi 1, 2, 3, e aí ela partiu para a chantagem emocional. Se você não me fala, é porque você não me ama. Se você não me dá, é porque você não me ama. Se você não faz o que eu quero, é porque você não me ama. E quando ele estava desestabilizado, porque ele queria continuar com ela, então ela foi lá e deu o golpe final, quando ele já não tinha mais força. E eu quero te dar um alerta. Presta atenção como tem sido os ataques dentro da tenda que você entrou. Porque foi Sansão quem entrou dentro da tenda de Dalila. E às vezes nós vamos caminhandinho com os nossos próprios pés para alguns lugares que não é para nós pisarmos. Nós vamos pisando em algumas tendas que não são do povo de Deus. E ali nós vamos sofrendo ataques. Ali nós vamos sofrendo golpes. E dia após dia nós vamos sendo desestabilizados. Dalila age forte naquilo que eu sou fraca. Naquilo que eu tenho debilidades. Qual é a tua debilidade? A palavra de Deus já diz, se o teu olho te faz pecar, faz o que com teu olho? Arranca o teu olho, porque é a tua debilidade, mas não se deixa ser guiado pela tua debilidade, porque ela vai te destruir. É nessa hora que você mais precisa de Deus. Só que Sansão fazia o quê? Buscava Deus?
Não. Quem que ele buscava? Dalila. Repetidas vezes buscava Dalila. E por que que ele buscava Dalila? Compara com a nossa vida. Por que que às vezes a gente busca Dalila? Porque ela tem algo que nos agrada. Dalila tinha aconchego. Dalila tinha colo para ele dormir. Dalila tinha uma cama confortável para ele se deitar. E todas as vezes ele voltava porque ela tinha algo a oferecer. E às vezes nós estamos entrando com os nossos próprios pés nas tendas do inimigo, porque o inimigo tem algo que nos agrada, que nos satisfaz. Sansão não buscava Deus e buscava Dalila, porque algo lhe agradava, porque ele não se relacionava com Deus, porque ele não usufruía da presença de Deus, ele só se aproveitava dos benefícios de Deus. E nós vivemos essa geração hoje em dia. Nós queremos o Deus do milagre, nós queremos o Deus do poder, nós queremos o Deus da manifestação, mas nós não queremos a presença de Deus nos guiando todos os dias, nos tirando dessas tendas, nos levando para os lugares altos da sua presença. Ele usufruía de toda a força que Deus tinha dado para ele, e esse era o dom. E às vezes nós só queremos usufruir daquilo que Deus nos dá, mas nós não estamos buscando a sua presença. Outra coisa que eu quero trazer para nós: não leve Dalila para sua casa, porque às vezes a gente entra na tenda dela, mas às vezes a gente traz Dalila para nossa casa. Ela só vai me ajudar a cuidar do meu bebezinho, que é recém-nascido. Lembrem que Dalila não é uma mulher, gente. Eu não estou falando de uma pessoa. Eu estou falando de atitudes e de comportamentos. Quantas situações nós já vimos de mulheres trazendo coisas ou pessoas para dentro de suas casas e serem traídas dentro das suas casas. Mas o meu trabalho vai me tirar dessa situação. E a gente não confia em Deus, mas confia no trabalho. Acha que é aquilo que vai trazer o nosso aconchego e nossa segurança. Mas isso vai me ajudar a me sentir amada. Isso vai me ajudar a me sentir protegida, a me sentir cuidada. E a gente vai trazendo Dalila para dentro da nossa casa, aceitando todo aquele seu veneno mortal que vem vindo aos pouquinhos. Dalila sempre tem um aconchego que a gente... por 30 moedas, né? Dalila se vendeu por mais ou menos 5.500 ciclos de pratas, porque diz que havia ali na região que eram 5 reis, é o que dizem. E aí que cada rei ia dar 1.100 ciclos. Isso daria mais ou menos 5.500 ciclos, era muito dinheiro. E se nós não nos dermos conta, às vezes nós levamos Dalila para dentro da nossa casa por um prato de lentilhas. Assim como foi com Esaú. Por uma coisinha pequena, nós vamos negociando com Dalila e vamos deixando ela entrar. Quando nós nos dermos conta, ela já cortou as nossas tranças. E aí, pode ser tarde demais. E do que a gente pode se vender? Parece besteira, às vezes, falar isso para mulheres adultas, para mulheres cristãs. Mas às vezes é uma mentira que a gente conta. É um sentimento de inveja no nosso coração. Às vezes é um golinho com alguém. É um cigarro, é uma balada, é uma saída, é uma noite. Às vezes é um palavrão. E a gente está levando Dalila para dentro da nossa casa. É um filme pornográfico. Mas mulher não vê isso. Vê sim. Enquanto pastoras nós sabemos que existe. E que nós precisamos nos livrar. É uma cobiça. É uma roupa imoral. É um adultério. E tudo isso vem do inimigo. E tudo isso rouba a essência de Jesus em nós. Então nós não podemos brincar com Dalila. Nós não podemos nos afeiçoar por Dalila, pelas coisas desse mundo que são travestidas de que é algo bom, mas são enganos e são pedacinhos de Dalila que vão se infiltrando dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. E daqui a pouco a gente vai achando que não tem problema nenhum. E eu te pergunto, você está deitado no colo de Dalila? Ou você está deitada nos braços do Senhor? Nós precisamos ver
onde nós temos colocado a nossa cabeça. E cabeça fala dos nossos pensamentos, fala das nossas emoções, dos nossos desejos. Onde eles estão indo? Olha o versículo 18. Vamos lá ler o 18. Vendo, pois, Dalila que ele já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes e disse: subi mais essa vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. E eles lhe trouxeram o dinheiro. Dalila estava com Sansão pelo que ele tinha a oferecer a ela, e não por quem ele era. Quantas vezes nós somos feridas nas nossas emoções justamente por causa disso, porque existem pessoas assim ao nosso redor, porque estão ao nosso lado, porque nós temos algo a oferecer. E de repente, quando nós nos demos conta, essa pessoa já cortou as nossas tranças, e nós estamos feridas, machucadas. Quantas pessoas vão fazer com que nós deitemos no seu colo para arrancar as nossas tranças? Será que nós não estamos dormindo no colo de Dalila? Enquanto ela trabalha, a gente dorme. E ela faz os seus servos dormir no seu colo, para fazê-los escravos. E o que a palavra nos diz? Desperta tu que dormes. O ladrão vem à noite, e se ele te pega despreparado, ele te amarra, ele te leva tudo que você tem. As virgens dormiam, as sábias estavam acordadas, mas aquelas que eram imprudentes, o que elas faziam? Dormiam. E nós precisamos despertar. É um tempo da igreja despertar, é um tempo de nós mulheres nos despertarmos, de nos posicionarmos. Quando ela viu que tinha conseguido concluir o seu objetivo, era tarde demais para Sansão ter uma reação como aquelas outras que ele tinha tido antes. Já não dava mais tempo, é aos poucos. Nas nossas vidas, as situações, gente, um pecado, um problema, ele não vem assim, gigantão. Porque se for gigantão, você vai enxergar. Se tiver um grande monte na sua frente, isso aqui é um monte na minha frente, eu estou andando, isso aqui é um monte, eu vou continuar? Ou quando eu chego aqui eu desvio? Agora, se for uma micro pedrinha e eu não enxergo, é ali que eu vou me machucar, é ali que eu vou me ferir. Então é aos poucos que Satanás vem vindo, ele vai dando corda, e de repente nós estamos ali todos enredados naquilo e não conseguimos mais sair. Deus vai nos dando sinal, ele vai nos dando alerta, ele vai nos mostrando as situações, ele vai te dizendo: sai dessa situação, muda esse fato, muda esse jeito de agir, muda esse jeito de falar. Muda isso que está dentro do teu coração, tira essa inveja, arranca a mentira da boca. E ele vai falando tantas coisas que ele vai nos direcionando para nos santificar, para nos livrar, para nos salvar. E às vezes nós continuamos agindo do mesmo jeito. Mas Dalila é uma esponja e ela vai ficar esperando o momento certo de te sugar e te espremer. E quando não tiver mais jeito, ela dá o golpe final. Mas os sinais vão vindo porque o Senhor vai mostrando. Nós não podemos brincar com o que Deus tem para as nossas vidas. Porque Dalila, ela ficava ali dizendo: como que você diz que me ama se você não me conta os teus segredos? E às vezes vem também situações nas nossas vidas que são assim: como você conseguiu isso? Como que você vive aquilo? Como você faz isso? Como você aguenta aquilo? Como que é a sua casa? Como que é a sua vida? Como que é a sua empresa? Como que é o seu dinheiro? Como você administra isso? Como você dá conta? Como você está de pé? Como que é o teu ministério? Por que teu ministério funciona? Mas que unção é essa que você tem? O que você faz? Como que é que você lida com o seu dinheiro? E vem como, me conta o teu segredo. Mas muitas vezes não vem da parte de Deus. Existem segredos que Deus derramou na sua vida com um propósito específico. É entre você e Deus. Ele depositou em você para usar de alguma maneira. E algumas pessoas vêm querer saber disso, mas não é para ajudar, para fazer crescer, não. É simplesmente para saber, me conta o teu segredo. E às vezes quando você conta, os outros não vão entender. Aquilo vai virar motivo de piada, vai virar motivo de chacota, simplesmente porque é entre você e Deus. Às vezes eu oro com algumas pessoas, e depois de algum tempo a pessoa vai: você lembra que você orou aquilo, que você falou aquilo? Eu falo: não, eu não lembro. E verdade, eu não sei se é a memória mesmo que está ruim, ou se é porque é entre a pessoa e Deus, e eu só fui um canal e entreguei, e eu não faço parte daquilo. Não é sobre mim, mas é sobre aquela pessoa e Deus. E Ele te usou, você cumpriu o teu propósito, você não tem nada a ver mais com aquela história. Você foi simplesmente um canal de Deus. E às vezes nós queremos interferir na história daquele propósito.
Não é porque é místico, não é porque é proibido, mas é porque diz respeito a você e Deus. Então nem todo segredo, porque Deus diz assim, ó, entra no teu quarto e ora teu pai em secreto e ele te recompensará, porque tem segredos da parte de Deus para você. E tem segredos que você precisa levar para o Senhor, e é somente para Ele, é entre você e Ele. Versículo 19 diz assim: então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças de sua cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Raspou ali. Acabou com o descanso. Agora ela acabou com o descanso dele. Cabelo, para a mulher, representa a glória, né? Mas ali para Sansão representava, era um símbolo da sua força, da sua masculinidade, do seu vigor. E eu quero te dizer o quê? Não importa se talvez as suas tranças já foram raspadas algumas vezes. Mas não se renda, não se entregue, não se canse, não desista. O inimigo quer te deixar literalmente careca, mas o Senhor faz crescer. O Senhor, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, então não se deixe afligir se já rasparam uma trança ou duas. E é incrível que as outras vezes ela fazia e já chamava os homens que estavam escondidos no seu quarto. Mas agora ela fez e ela mesma começou ali a afligir. Ela mesma começou a testar, para ver se realmente ela devia chamar os homens para virem até ele, né? Agora eu quero dizer que mesmo que se você foi raspado, mesmo que talvez o dom foi removido, que algumas coisas foram se perdendo da sua vida, o seu cabelo, né? Vamos usar aqui o cabelo, ele age sem você? Não. A unção não é sobre o dom que Deus te confiou. É sobre se manter nele. É sobre se manter perto dele, porque de nada adianta um dom sem a presença. De nada adianta uma capacidade que o Senhor derramou sobre você sem a presença. Não é sobre o cabelo que está fora, mas sobre aquilo que Deus depositou dentro. E às vezes as pessoas nos olham por fora. E por fora pode estar tudo perfeito, mas às vezes por dentro está destruído. Ou pode ser o contrário. Às vezes por fora as pessoas não nos dão nada. Como Davi, aquele menino franzino, pequenininho, mas era um gigante. Deus sonda e conhece o coração. Existe um símbolo e um sinal em você que o inimigo quer arrancar. Existe algo específico que Deus colocou como uma marca em você e que o inimigo quer arrancar. Mas não é sobre essa marca, ele quer arrancar aquilo que está fora para mover aquilo que está dentro. Porque às vezes até a gente acredita que é o nosso dom. A gente acredita que é a capacidade, a gente acredita que é porque a gente fala bem, que é porque a gente sabe orar, que é porque a gente canta bem, que é porque a gente faz alguma coisa. Mas isso é só o externo, é o que está dentro que importa. Destruir, ele quer destruir aquilo que o próprio Senhor colocou dentro. Olha o versículo 20. Disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, disse, só agora que ele acordou, ela já estava subjugando ele, hein? Disse consigo mesmo, sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Olha a iniquidade, né? Ele disse, mais essa vez, já foi 1, 2, 3, mais 1, mais 4, mais 10. E assim às vezes a gente vai brincando com aquilo que o Senhor está fazendo, né? E ele não tinha percebido. Não era sobre o cabelo. Eu acho que quando ele acordou, pensa um homem que nunca cortou o cabelo na vida. Existia um peso naquela cabeça. Quando ele levantou, ele não sentiu que não tinha mais peso ali? Mas não era sobre o peso da cabeça. Ele não tinha percebido que a presença do Senhor tinha sido, porque já tinha ido antes. Já tinha ido faz tempo, quando ele começou a brincar com Satanás. Quando ele começou a trazer Satanás para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, quando ele começou a entrar nas tendas de Satanás, começou a perder a essência de Deus. Dons de Deus em nós são apenas dons, mas o Deus dos dons em nós é vida. E ele não tinha percebido que a vida já tinha se ido dele. Os dons do Senhor, o Deus dos dons, é poder, é força, é autoridade. É libertação, é cura, e não é só para nós, é para aqueles que estão ao nosso redor. É autoridade, é ousadia, é se levantar mesmo cega e vencer. Porque é sobre o Deus que está em nós. Vamos ler agora do 21 ao 25.
Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. E trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, o qual fizeram estar em pé entre as colunas. Chamaram Sansão agora para ser o palhaço do circo. E às vezes nós nos sentimos assim, como palhaças numa situação, cansadas, humilhadas, subjugadas, presas, sem conseguir sair de uma situação, agora com os olhos vazados, sem conseguir enxergar uma saída. E quantas vezes nas nossas vidas nós não enxergamos saída? Mas Deus quer nos dizer que nós podemos dar um basta, porque o basta veio de Sansão, não veio do povo. O povo não ia parar, o povo chamou ele para que eles os divertissem. Quem sabe você já disse para o Senhor: Deus, eu estou me sentindo uma palhaça. Deus, eu estou cansada. Eu não aguento mais essa situação. Eu não quero mais viver isso. Mas isso tudo é porque Dalila tem vindo insistentemente contra a sua vida. E tem nos deixado, às vezes, tristes, abatidas, até a morte. Porque é assim que ele disse, quando ela começou a pedir: me conta o seu segredo, me conta o seu segredo. Diz que ele ficou abatido até a sua alma, até a morte. E estar triste porque alguém morreu, porque você perdeu um emprego, porque algo aconteceu, te entristeceu, é normal. Você vai ter dias tristes, dias felizes, situações tristes, felizes, mas isso passa. Agora ele estava até a sua morte abatido. É diferente de estar continuamente abatido, você ter momentos de tristeza porque o inimigo roubou algo de dentro de você. E quando nós estamos continuamente abatidos, é porque o inimigo roubou algo das nossas vidas. E às vezes nós não percebemos que ele já levou algo precioso, algo valoroso, e está só esperando o momento certo para dar o golpe final. Mas mesmo cega, nós precisamos sair da moenda de Satanás. Primeiro ele estava ali numa moenda, girando, cego, carregando ali uma pedra de moinho, trabalhando como um servo de Satanás. E aí ele sai de lá e vai ser palhaço no circo deles. Mas ele precisava estar no lugar certo. Sansão podia até conhecer o templo de Dagom, porque provavelmente, talvez até ele já tivesse estado lá com Dalila. A gente não sabe, não conta isso, mas talvez ele tivesse estado lá. E é interessante, vocês conhecem a figura de Dagom? Ele é metade homem e metade peixe. O que nos lembra hoje? O que é metade mulher, metade peixe? Que as crianças amam. E às vezes são coisinhas que nós vamos trazendo para dentro da nossa casa. Às vezes são autoridades que nós vamos dando, que nós vamos trazendo. E nem percebemos porque nós estamos dormindo no colo de Dalila. E por isso, nesse momento, ele pediu para ser levado para o meio de colunas. Ele estava cego, ele precisava ser guiado. Mas ele disse assim: me leve para o meio daquelas colunas. Deus tinha mostrado, se ele não conhecia aquele lugar, Deus mostrou um mapa para ele dentro da cabeça dele. Diz assim: tem colunas, vai para o meio das colunas. E Deus faz assim conosco. Às vezes nós estamos numa situação tão desesperadora, tão apertada, tão difícil, mas Deus começa a dar um mapa para a nossa cabeça e começa a dizer: faz isso, faz aquilo, vai para tal lugar, age de tal jeito, faz de tal maneira. Levanta em tal horário, vai orar às 3 da madrugada, começa a jejuar, vai para o templo, fala com a pastora. É ou não é assim? Deus vai te dando um mapa de uma situação para que se resolva aquilo que você está vivendo. E Deus vai nos revelando o que nós precisamos fazer, como agir, como clamar. A estratégia já está na sua mente. Deus fala com você, Deus fala comigo, Ele diz o que fazer. Dalila não tinha estratégia, mas Sansão tinha uma estratégia. Ele disse: me leve para o meio do templo, me leve ali para o meio das colunas.
E o que eu quero te dizer com isso? Tem uma situação que você precisa resolver? Deus te dá estratégia e direção. Busque se relacionar com Ele. Ouça a voz dEle. Ore, jejue, clame. Unja o quarto do filho. Levanta de madrugada. Faz alguma coisa. Enquanto há vida, há esperança. A estratégia já está na tua mente. O que te falta? Posicionamento. Sansão estava no templo, mas não estava no lugar certo. Não estamos agindo da maneira certa. O que falta é segurar as colunas com a mão direita e com a mão esquerda. E diz que ele segurou. Coluna é aquilo que dá sustento, que dá suporte. E o que tem suporte de Dalila talvez em nós. Na nossa casa, nos nossos pensamentos. Como nós precisamos nos posicionar para destruir as colunas de Dagon. A essência já está dentro de você. O Senhor já colocou. E hoje, talvez você chegou aqui, cansada, deprimida, cega, humilhada, sendo motivo de piada. Foi Dalila quem te cansou. Só que hoje você descobriu. E quando você descobre, você pode o quê? Se posicionar. Você pode tomar uma atitude. E eu quero te dizer então, se posicione. Se levante. Os inimigos todos estavam ali ao redor. Como um diabo. Como o diabo anda ao derredor. Ele estava como no circo. Mas hoje o Senhor nos chama para sair deste lugar, para sair desse circo, para se levantar. Ele nos chama com ousadia, Ele nos chama para abrir os olhos. Se estamos cegos, Ele diz: é hora de enxergar, porque eu sou aquele que dou a visão, eu sou aquele que faço o olho, eu sou aquele que dou a estratégia, sou eu. O nosso Deus já depositou em nós, mas nós precisamos nos posicionar. E sabe o que nós precisamos dizer? Ninguém vai cortar as minhas tranças, porque o Senhor me contou a história toda, porque o Senhor me fez abrir os olhos mesmo na minha ceguidão. Ninguém vai me dizer sobre como eu tenho que me comportar, sobre aquilo que Deus já depositou em mim, porque tem um lugar específico que eu preciso ir, que você precisa ir, e esse lugar é entre as colunas. Nós precisamos sair daqui diferentes. Nós precisamos sair do lugar de chantagem, de medo, de me conta o teu segredo, de você não vai conseguir. Olha o teu passado, Sansão, olha quantas mulheres você se deitou, olha quantos pecados você já fez. Mas o Senhor, basta uma palavra dele e toda a nossa história é mudada. Tem segredos de Deus dentro do teu coração? Tem promessas de Deus para a tua vida? Tem chamado de Deus para a tua vida? Então se levante. Tem avivamento que Deus quer fazer na tua casa e precisa do teu posicionamento. Deus te chama para ser coluna do seu lar e não para ter uma coluna de Dagon dentro da tua casa. Em Jesus nós vencemos. Nós vencemos as fofocas, as mentiras, os enganos, a traição, a falta de livramento de todo um povo. Nós vencemos. E eu quero te dizer que o erro de Dalila foi te atacar. Porque se ela não tivesse te atacado, você não teria descoberto. Mas hoje você sabe. Você pode olhar os ataques que estão vindo e pode agir diferente. Se você se posicionar, você derruba as colunas, assim como Sansão. Só falta a sua atitude. E eu quero te convidar, se coloque de pé, mulher. Quando você descobre, você se posiciona. Ou você vai deixar ela continuar seguindo o plano, porque depois de vazar os olhos, depois de fazer de palhaça, ela vai matar. Ou você morre no colo dela, ou você corre para os braços do Pai.